a emissão da ordem de bloqueio online, de tal modo que ela recaia estritamente sobre uma conta. O devedor assume o encargo de cadastrar uma conta, indica uma conta, e o bloqueio recairá estritamente sobre esta conta, que necessariamente deverá ter numerário suficiente para o bloqueio. Então, isso racionaliza e torna a execução, como eu disse, menos gravosa, muito menos gravosa para o executado. Para Vossa Excelência ter uma ideia, conselheiro Marcelo Nobre, a Corregedoria da Justiça, Geral da Justiça do Trabalho já cadastrou mais de 3.000 empresas. 3.000 empresas estão cadastradas e se socorrem desse expediente. Se não tiver numerário a conta indicada, haverá o descadastramento, como prevê a proposta de resolução. De modo que, em meu entender, em suma, é uma proposição que visa a alargar uma experiência muito feliz da Justiça do Trabalho e que vai ao encontro, repito, dos anseios do executado e não contra o executado. Vossa Excelência me dá uma parte. Eu respeito muito o posicionamento de Vossa Excelência sabe disso, mas eu entendo que a forma como está sendo proposta a resolução para resolver este problema, eu entendo que seria resolvido de forma muito mais fácil através desta minha proposta. Porque eu acho que burocratizar o judiciário, tendo mais de 3.000 contas cadastradas e tudo o que gera isso, é exatamente o que eu também sou contra, dentre todas as outras manifestações que eu já expus a todos os conselheiros. Eu posso fazer só um esclarecimento Pode. relator? A ideia aqui, o que se quer é exatamente desburocratizar. Se nós deixarmos simplesmente sob a fiscalização, que já há, o dever de fiscalização e de reconsulta já existe no sistema atual. O que acontece é que entre as 48 horas sugeridas pelo ilustre conselheiro, o executado já terá os seus valores bloqueados, em exagero, sem necessidade alguma. Quer dizer, o que o sistema propõe, que já foi aprovado, né, pelo plenário, no julgamento de mérito, insisto, a ideia em si já foi aprovada pelo plenário, é simplesmente permitir que não haja mais, quando o devedor quiser, essa possibilidade, multiplicidade de bloqueios. Quer dizer, ele, uma vez indicando, direcionando uma conta específica para isso, né, terá, então, o sossego de saber que só sobre aquela conta, e apenas o valor da execução, é que estará comprometendo o seu patrimônio, e não mais. Então, por isso que eu só para concluir, com todo respeito à proposta. E eu entendo que a responsabilidade funcional do juiz para esses casos resolve o problema. É esse o meu entendimento. Eu vou colher votos, então, porque eu acho que a matéria já está mais do que esclarecida. Conselheiro José Adonis. Acompanho o relator. Felipe Locke. Em que pese as ponderações do conselheiro Marcelo Nobre, eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Paulo Lobo. Senhor presidente, eu convenci-me da razoabilidade da proposta, do prévio cadastramento da conta única, vem em benefício da administração da justiça e da economia processual, e trata-se de uma faculdade, não é uma imposição, né? E com a devida cautela que o tribunal respectivo deve ter. Com relação à redação, só senhor eminente relator, sugestão só de redação. No artigo 6º, há referência à Rede Mundial de Computadores, e aí vem os sites. O TST Jus, WWSTJ Jus, que ainda não é Jus, é Gov. Eu acho que, se porventura alterar, seria melhor retirar as indicações, não, dos sites. Até porque não hoje é Gov ainda, não é vai ter, já alterou. Os tribunais já se adaptaram. O STJ continua Gov. Eu faço a conferência antes de liberar. Mas eu acho que por mim, eu tiraria isso. E com relação ao parágrafo 2º do artigo 6º, eu acho pouco recomendável utilizar as expressões aos cuidados da, numa norma legal. Eu preferiria, porque como se trata da solicitação, a solicitação, eu sugeriria retirar os cuidados da, substituir por dirigida a. E não aos cuidados da. Parágrafo 2º. E aqui também, da corregedoria, onde tem da, substituir da por acraseado. Só isso. Acolhe, conselheiro. Acolhe.
Conselheiro Técio Lins e Silva. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Joaquim Falcão. Conselheiro Talazen. Está havendo a divergência, senhor presidente, acompanha o relator. O Estocco. O relator. Maíra Maia. Eminente relator, senhor presidente. Altino Pedroso. Com o relator. Conselheiro André Pachá. Jorge Mauric. Então, por maioria, aprovada a resolução apresentada nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Humberto, vencido parcialmente, né, o conselheiro Marcelo Nobre. O procedimento de controle administrativo 368 trata da realização de concurso público em cartórios de Minas Gerais. A relatora é a conselheira Andréa Pachá. Então, tem a palavra a conselheira para o relatório. Senhor presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo proposto inicialmente pelo Ministério Público Federal por provocação do advogado Walter Maciel Silva, objetivando a desconstituição de 402 atos de delegação dos serviços notariais e de registro praticados no Estado de Minas Gerais sem concurso público após o advento da Constituição Federal e a inclusão dos mesmos em edital de certame. Na representação recebida pelo órgão ministerial, o advogado menciona o julgamento do PCA 395, em que se decidiu pela desconstituição dos atos de delegação de serventias notariais e registrais praticados no estado do Mato Grosso do Sul. Afirma que, assim como naquele estado, também em Minas Gerais, a delegação derivou de um artigo da Constituição Estadual, que posteriormente foi revogado. Manifestou-se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aduzindo não ser possível a inclusão das serventias em processo seletivo, pois a sua competência está restrita aos casos de extinção da delegação e ou de criação de serventias e que, ademais, não poderia o Tribunal desconstituir, por meio de ato administrativo, os atos de delegação praticados pelo governador do Estado, mesmo que por determinação do CNJ, sem qualquer participação do Poder Judiciário, informando ainda a existência do PCA 514/0, que trata de matéria idêntica. Em análise inicial, constatei que estava pendente de julgamento a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual solicitei informações ao requerente sobre o seu objeto. Momento em que, após ser oficiado por inúmeras vezes, esclareceu, por meio do Ministério Público de Minas, que na referida ação se postulava a anulação das efetivações nas titularidades dos serviços de notas e registros públicos praticadas entre 88 e 94. Constata-se, portanto, que se tratam das mesmas 402 serventias aqui discutidas. Recurso ordinário interposto na mencionada ação estava pendente de julgamento perante o STJ, por ter a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas acolhido o preliminar de ausência de citação apresentada pelos 402 substitutos. Entretanto, em 24 de junho deste ano, a Corte Superior, no julgamento do processo, negou o provimento ao recurso, decisão esta que transitou em julgado. A Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Cartórios e a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais ingressaram no feito como interessados. Após a abertura dos editais 1, 2 e 3 de concurso em Minas Gerais, determinei a intimação do requerente para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento deste feito, pelo qual também, após diversas intimações, manifestou-se afirmando possuir a associação interessada legitimidade para instauração de procedimento de controle administrativo, sendo desnecessária a atuação da Procuradoria-Geral da República. Proferi decisão monocrática determinando o arquivamento, contra a qual se insurgiu esta associação. E, em face da economia processual, por ter essa associação legitimidade para propor uma medida idêntica, reconsiderei a decisão